Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, sexta-feira, olha esse solzinho. Esses dias, ultimamente, tem sido muito bom. Parei um cafezinho, vou terminar aqui, daqui a pouco eu vou finalizar o serviço da varanda, tá ficando lindo. Vim aqui tomar o café no quarto. Dar um jeito aqui nesse cabelo. Gente, esses dias eu tava lembrando de uma situação que aconteceu comigo no Brasil, pouco antes de eu vir pra cá. Essa última vez, né, ficar com meu esposo. Ai, gente, já ouviu aquela frase que diz: quando as coisas são pra acontecer, elas simplesmente acontecem? Pois é. Lembrei de uma situação, né, que aconteceu comigo. Foi 2019, né? Porque eu cheguei aqui no início de 2020. Eu lembro que antes disso eu passei um tempo em Porto Velho, que era onde minha irmã mora ainda, né? Pouco antes eu tava em Marabá. E eu tava desempregada esse tempo. Tava procurando trabalho. E eu tava assim na luta, né? Tava na luta e sempre tava perguntando pros meus amigos, pras pessoas que eu conhecia, né? Se soubesse de alguma coisa pra me avisar que eu tava precisando de trabalho, eu tava sem trabalho. E aí eu lembro que minha irmã já tava lá em Porto Velho, né? Aí eles falaram assim: tá bom, vamos ver aqui. Se a gente souber de alguma coisa, a gente fala, né? Meu cunhado, né, que mora lá, ele soube que um amigo dele, que trabalhava com ele, eles estavam precisando de uma babá para cuidar da filhinha deles, que a esposa dele tinha recebido licença maternidade, e aí depois ela precisava voltar pro trabalho. Então, tinha acabado a licença maternidade, eles queriam uma pessoa para ficar com a filha. Aí, detalhe, minha irmã, meu cunhado, eles moravam, eram quase vizinhos dele. E eu acho que eles queriam pagar, se não me engano, era meio salário, por aí, né? Eu não lembro exatamente o valor, porque não era o dia inteiro. Era mais ou menos assim, uns meio período. E eu lembro dessa situação, né? É tanto que toda vez que às vezes eu encontro minha mãe, ela fala assim: ei, tu tem que contar aquela história no teu canal. Tu tem que contar aquela história no teu canal. Sempre ela falava isso, eu ficava assim: realmente, talvez qualquer dia desse eu conto. E aí, justo essa semana eu tava lembrando dessa história pro meu esposo, e eu falei assim: eu preciso realmente gravar um vídeo e contar essa história pro pessoal. E aí, no fim das contas, gente, o que aconteceu foi que meu cunhado acertou, né, com um amigo dele, falou assim: olha, tem minha cunhada que ela tá precisando de trabalho. A gente já tá vendo aqui se a gente consegue um trabalho, né, pra ela vir pra cá. Aí a minha ideia inicial era ir lá, ficava um tempo na casa deles até encontrar um trabalho e depois alugar um quartinho pra mim, uma kitnet, depois que tivesse o trabalho, né? E não queria ficar lá só na casa deles. E claro, né, irmã, assim, sempre acaba dando esse apoio pra gente, né? Pra mim que tava praticamente sem rumo, sem direção, sem nada, né? E aí, gente, eu saí de Marabá, eu lembrei, acho que foi eles que me ajudaram a comprar a passagem. Saí de Marabá, interior do Pará, e fui pra Porto Velho. E ainda a passagem nem é tão baratinha assim não, viu? Que é longe. E fui. Não tinha trabalho em Marabá. Essa época eu já tinha voltado de Belém, tá? Teve uma época que eu morei em Belém, Ananindeua. Então já foi depois disso, tá? Que legal, vou conseguir um trabalho. É muito ruim, sabe? Quando a gente tá... É engraçado, né? Quando a gente tem um trabalho, a gente vai e reclama. Mas quando a gente fica muito tempo sem ter um trabalho, sem ter uma rotina, a gente parece que já se sente inútil. A gente fala assim: não, eu tô com saudade daquela rotina de trabalho, de acordar cedo, de pegar o ônibus lotado, sabe? Como que a mente
do ser humano, né? Então, eu sempre fui assim. Não sei se todo mundo é assim, mas pelo menos eu sempre fui, porque eu trabalhei desde adolescentezinha, sabe? Desde antes dos meus 18 eu já trabalhava. Às vezes, desde criança, eu já levava salgadinho pra escola pra vender. Sempre tive esse entendimento que se eu quisesse alguma coisa, eu tinha que trabalhar, né? Ainda meu pai me ensinava isso. Meus pais, né? Essa situação, eu vi, ok, eu vou começar mais uma oportunidade, mais uma nova vida. Vou pra Porto Velho. Gente, cheguei lá. E já tava, esse trabalho já tava assim, certo, sabe? O amigo do meu cunhado lá falou assim, não, pode vir, traz ela, tipo, uma pessoa de confiança, né? E meu cunhado já tinha ajudado ele em outras situações, então era quase como se esse amigo dele devesse um favor muito grande, porque ele tinha ido na época para lá também a trabalho e não conhecia ninguém, e foi quem cuidou dele, quem tratou ele, quem recebeu ele foi meu cunhado, né? Até ele se estabilizar. E aí ele falou, não, tá bom, pode trazer ela. E aí eu cheguei em Porto Velho, agendamos, né, um dia lá pra gente ir lá na casa dele. Meu cunhado foi comigo, foi só meu cunhado, que era amigo, né, deles, era amigo do cara e conhecia também já a esposa, né. E aí, gente, cheguei lá, a gente conversou, né, quase como uma entrevista, né, mas na verdade um pouco menos social, porque a gente se conhecia, né? E aí ele perguntou, né? Ah, me conta aí qual tem experiência e tudo. Aí depois ele explicou para que seria, os horários, mostrou a filhinha deles. E aí tava ele e a esposa. Aí, no fim das contas, eu já tinha vindo uma vez aqui pra Suíça, sabe? Eu já tinha vindo, mais ou menos, já tinha quase um ano que eu já tinha vindo a primeira vez. É tanto que eu contei, olha, já foi... Eu lembro, eu nem ia contar isso, né? Mas meu cunhado falou assim, conta a vez que tu foi pra Suíça, né? Que tu cuidou lá da criança. Aí eu lembro... Eu falei assim, ah, sim, verdade. Porque eu trabalhei de babá aqui também, a primeira vez que eu vim. Aí eu falei a experiência que eu tive, que eu cuidei de uma criança autista. E contei minha experiência, né? Que recentemente eu tinha trabalhado também numa escolinha, né? Que eu estudei pedagogia, e aí no fim das contas eu contei tudo, né? O estágio que eu fiz, né? E aí falei tudo pra eles, né? Todas as experiências. Então, assim, eu não era só uma pessoa, né? Porque hoje em dia, às vezes, a pessoa pensa assim, ah, não, vamos arrumar uma babá e tudo, e às vezes a pessoa nem tem experiência, né? Às vezes você dá mais preferência a se é conhecido, se é confiável, pelo menos na minha visão, se é uma pessoa conhecida ou confiável, do que uma pessoa que tem propriamente experiências profissionais. E eu tinha as duas coisas, tá? Eu era cunhada de um amigo do cara, né? Então, ele não tava contratando uma pessoa totalmente desconhecida, né? Outra coisa, eu tinha experiências profissionais. Aconteceu, a gente foi lá, conversou, e aí eu lembro, né, que a esposa dele sempre muito séria, sabe? Ela quase não... a única pergunta que ela fez foi depois que eu falei, né, que eu falei assim, ah, eu fui pra Suíça, eu já cuidei dessa criança lá e tudo. E aí eu lembro, a única pergunta que ela fez, ela falou assim, e o que você fez lá? E eu fui e me aprofundei um pouco mais, né? Falei assim, então, cuidei de crianças, por exemplo, fui pra trabalhar e contei as experiências, né, que eu tive lá. Deu certo, deu tempo e eu voltei. E foi a única pergunta que ela fez. Gente, voltamos pra casa e eu fiquei super animada, né? Falei, nossa, legal, que eu não vou precisar nem... não vou precisar nem pegar ônibus, não vou precisar pegar transporte, porque eles moravam na rua, sabe, do condomínio. Então, era, sei lá, poucos metros eles já moravam lá. Então, parece que tudo assim tava ornando pra dar certo. Só que não. Aí passou os dias, passou semanas, e o meu cunhado via lá o amigo dele, falou, e aí, quando que tua esposa vai voltar a trabalhar? Me avisa mais cedo, né, pra gente se organizar e tudo.
E aí ele falou, ah, tá bom. Aí foi passando o tempo. Foi passando, aí quando foi dando assim mais de um mês, aí ele falou assim, não tem alguma coisa estranha. Aí ele falou assim, agora eu acho que já tá, a menina já tá quase voltando a trabalhar. Mas eles não tinham dado, não tinha dado assim muita resposta ainda, né? Tipo, quando que era pra mim começar e tudo, enfim. Gente, e aí a gente foi esperando, não, vamos esperar, talvez ela conseguiu mais uns dias, né, de licença e tudo, ou pegou férias. Aí até falei pro meu cunhado, não fica perturbando muito não, né, que eles vão pensar que eu tô até desesperada. E tava. Vão pensar que estamos quase desesperada por trabalho. E fui lá. Gente, passou mais umas semanas e tudo. E aí já fomos começar a ficar preocupados. Falou assim, gente, será que aconteceu alguma coisa que a gente não tá sabendo? Passou meses, sabe? Passou tipo quase 2 meses. E a gente lá na espera, né? Chegou uma situação que ainda meu cunhado ficou desconfortável, né? Com a situação. Porque eles trabalhavam, eles se viam quase todo dia, né? Eles não trabalhavam no mesmo setor, mas eles estavam ali constantemente se vendo e tudo, né? Aí chegou uma situação que eu peguei e falei assim, eu acho que eles não vão me querer pra trabalhar lá. Aí meu cunhado, não, que isso, a gente já acertou esse trabalho, a gente te trouxe de lá de longe, esse serviço já tava certo. E ele começou a falar, não, alguma coisa. Aí eu falei assim, não, eu sentindo, né? Eu falei assim, não, provavelmente ela deve ter já começado a trabalhar, já arrumou uma pessoa, mas esse silêncio, essa, sabe, falta de comunicação assim, eu acho que talvez ainda teu amigo deve estar com vergonha, alguma coisa, constrangido, e eu acho que eles não me querem pra cuidar da filha dele. E aí meu cunhado ficou, não, ele insistiu, falou, não. E eu falei que eu insisti, eu falei, não, eles não vão me querer e tudo. Aí eu falei, já tem que começar logo preparar meu currículo, vou pro centro, porque eu fui pra lá pra trabalho, né? Então não queria ficar lá boca aberta, né? Falei, vou espalhar uns currículos, enfim. Aí foi a luta. Gente, meu cunhado encontrou com ele e falou assim, ei, macho, fala a verdade. Vocês ainda vão querer minha cunhada pra trabalhar? É simples, só fala sim ou não, porque a gente tá, sabe, empancado ali. Ela veio em busca de trabalho, vocês não dão resposta. E se vocês não quiserem, tá tudo bem. Ela vai procurar outro trabalho. Tipo, ele falou mais ou menos assim, né? Mas com as palavras dele lá, com o cara. E aí o amigo dele falou. Ele falou assim, olha, amigo, sinto muito. Se fosse por mim, eu já teria contratado ela já estaria trabalhando. Mas minha esposa não quer ela. Ele falou com essas palavras. Minha esposa não quer. E ele, esposo, né, tem que aceitar. Gente, no fim das contas, eu lembro do dia lá da entrevista, eu me senti ainda assim um pouco desconfortável com o jeito dela, mas eu pensei que às vezes é o jeito da pessoa. Às vezes a gente, quando não conhece uma pessoa, eu mesmo, né, já dei várias pessoas que não me conhecem, às vezes a primeira impressão não é a melhor, porque eu tenho a cara mais fechada, né, se eu não tenho intimidade com a pessoa, eu falo ali o básico, enfim, isso às vezes acaba trazendo uma má impressão. Então eu pensei assim, não, é só o jeito dela, sério e tudo, mas eu imaginei. Assim que eu cheguei, eu lembro que ela estava sentada, tipo, na varanda, e eu fui chegando com meu cunhado, eu vi que ela me olhou diretamente em mim e me olhou dos pés à cabeça. Mas às vezes eu penso assim que essa situação às vezes acaba sendo até natural. Se você tá passando, a pessoa passa e ela me olhou dos pés à cabeça. E eu fiquei com essa imagem, até hoje eu lembro. E eu já sou assim meio desconfortável, sabe? Onde eu vou, onde eu chego, eu não gosto de chamar muita atenção. E fui bem vestida, né? Tipo, bem vestida, né, entre aspas, né? Calça jeans, assim, como se fosse uma entrevista de emprego, né? E fui lá, normal. Gente, ela com certeza deve ter ficado com ciúmes. Eu tenho absoluta certeza, porque ou ela não sentiu confiança em mim,
né? E eu acho que não teria uma pessoa que cuidaria melhor dos filhos dele do que depois deles, né? Ou família, porque eu amo criança, sabe? Então isso é uma coisa que eu faço, que eu gosto, e claro que eu cuidaria de um filho, né? Quando a pessoa te dá uma missão dessa, eu faria isso com o maior prazer, com a maior dedicação. E seria, óbvio, profissional como todos os meus trabalhos. Mas eu não sei o que passou pela cabeça dela, eu era um pouco mais jovem do que ela. E eu acho que eu acho que eu nem ficaria muito tempo sozinha com o marido dela lá, sabe? Então, eu acho que ela viu maldade, alguma coisa, ela pensou, não, tem que... Por isso que tem gente que fala, não coloca gente nova pra trabalhar, coloca só senhoras e velhos e idoso ali e tal. Ou uma pessoa, sei lá, feia, né? E eu lembro, né? Eu conversei com minha irmã, com o meu cunhado e tudo. E ele falou isso com as palavras dela. Falou assim, não, por mim eu ficaria com a cunhada, né? Tua cunhada trabalharia aqui pra cuidar da minha filha, mas minha esposa não quer. E ele falou com essas palavras. Por que que ela não quer? Então, ele chegou numa situação tão constrangedora que ele precisou admitir isso, sabe? Imagina a pessoa, vocês ali, amigos, né? Amigos mesmo, íntimos, conhecidíssimos de anos, e foi isso. Não sei o que aconteceu. Infelizmente, a gente não tem realmente como agradar todo mundo. Ela tirou algumas conclusões precipitadas, não tira a razão dela. Mas o que eu quero dizer, né? E óbvio que eu fiquei chateada, meu cunhado também. Eles ficaram até assim meio, sabe, um tempo assim sem... Meu cunhado ficou decepcionadíssimo com ele, né? E aí depois, no fim, sabe, tudo que... Quando eu falo tudo que Deus faz é perfeito, tem muita gente que diz assim, nossa, você é muito privilegiada, você tem muita sorte de morar aí na Suíça. Eu não acho assim. Eu nunca tive sorte. Pra mim sempre foi Deus, porque às vezes as coisas, elas acontecem do jeito que tem que ser. Não adianta, você pode ali insistir contra, sabe? Mas se teu destino tá ali, se Deus quer um plano pra você, não importa, sabe? O que não importa. E aí é tanto que isso eu sempre falo assim, e é tanto que quando eu contei isso pra minha mãe ficou chocada, né? Minha mãe falou assim, não acredito. Ela falou, esse emprego era teu. Mas na verdade não era. Não era pra mim trabalhar lá. E aí eu demorei, na época, eu demorei pra entender isso, porque eu não sabia dos planos que Deus tinha preparado pra mim. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte mesmo, sério. Deixa eu passar aqui esse negocinho. Gente, eu tô gostando tanto de arrumar minha sobrancelha, ó. Penteando com esse... Acho que eu ganhei da Lacombe, ó. Daquele calendário do advento. Lembra que eu mostrei pra vocês no Natal ainda? Então, tô aqui me arrumando e tô falando com vocês. Me arrumando pra trabalhar. Sabe? Eu fiquei ali uns dias mal também. Porque eu falei, meu Deus, eu só queria um trabalho. Tipo, eu não queria roubar marido de ninguém. Eu não preciso disso. Só queria um trabalho. E... Nossa, são situações assim que às vezes eu tenho que... Quando a gente para pra pensar... Tem até que concentrar e respirar, sabe? Porque não é fácil, gente. Não é fácil. As pessoas só veem os dias de glória, né? Mas os dias de luta ninguém fala. Ninguém fala, ninguém vê. Enfim, gente. Resumindo, não consegui o trabalho. Fui em busca de outros empregos. Meu cunhado, nossa, pessoa maravilhosa, me ajudou demais. Me levava no centro. Espalhar tanto currículo. Em Porto Velho, né, na capital. E já tava aquela crise, sabe? Muito difícil de trabalho, mesmo que eu tinha experiência, tinha cursos. Aí eu fui essa época, aproveitei e fiz mais cursos, me profissionalizando assim o máximo, sabe? Novas oportunidades de trabalho, né?
É tanto que depois disso, o tanto que eu acredito, né, que quando as coisas têm que acontecer mesmo, não importa, né? Não importa a situação que você tá, elas vão acontecer, né? O que Deus tem preparado pra você é seu. Outra pessoa, ela não vai receber no seu lugar. E aí, passou uns meses, nada de trabalho, gente, nada de trabalho. Foi passando assim quase um meio ano e eu, meu Deus, o que que eu vou fazer? Tô aqui, tô aqui, né, vivendo de favor na casa da minha irmã. E nessa época a gente não tinha onde morar. Não tinha onde morar. Foi uma situação bem complicada, eu tava sem trabalho, sem nada, sem rumo, sem perspectiva. Sabe aquela frase de William Shakespeare? Quando você não sabe pra onde ir, qualquer lugar serve. Era o meu Jordão aquela hora, aquele momento. Fui mais ou menos pra lá em agosto e já era quase fim do ano. Já tava ali se arrastando pra quase meio ano, né? Aí quando foi mais ou menos em outubro, eu vi uma vaga de emprego. Ainda fiz algumas entrevistas, mas nada deu certo. Aí quando foi em outubro, eu encontrei uma vaga de emprego perfeita. Falei assim, essa vaga vai ser minha. Sabe, eu profetizei, eu falei assim, não importa o que aconteça, essa vaga vai ser minha. Olha só, a mentalidade da pessoa quando a gente não sabe, né, ouvir a voz de Deus. Encontrei uma outra, depois desse tempão, meses se passaram, encontrei essa vaga de trabalho. Qual era a vaga de trabalho? Era no shopping, tinha uma empresa que eles vendiam... Ai, até esqueci o nome dessa empresa, nem sei se ainda existe. Eles vendiam imóveis em Salinas. Se não me engano, era Salinas. Tinha vários lugares do Brasil, mas nessa época eles estavam vendendo exclusivamente esse espaço em Salinas. A vaga de trabalho era para ficar com as crianças. Então, eu fui assim, focando assim nas minhas experiências, que meu currículo estava muito bom para esse ramo, né? Para essa área de cuidadora, de criança, de dar aula, essas coisas. Enquanto eles vendiam, a ideia era, né? Eles ficavam lá abordando pessoas, vendendo, né? Essas casas de luxo, de férias, né? Era férias, né? Para férias. Eles queriam uma pessoa para cuidar dos filhos dos possíveis clientes, né? Deles. Então, eles queriam que se a pessoa chegasse com o filho, né? Para não atrapalhar ali os trâmites, né? Você intertia ali um pouco as crianças, né? E aí eu falei, nossa, vai ser perfeito essa vaga. Fiz um currículo, sabe? E arrasei assim no currículo. E passou poucos dias, a mulher me ligou. Acho que na mesma semana que eu fiz a aplicação, a mulher me ligou. Que agendou, né, uma entrevista online ainda. Eu fiz essa entrevista e falei pra ela todas as minhas experiências. Eu falei assim, eu falei pra Deus assim, eu falei, meu Deus, eu sinto muita esperança que esse emprego vai ser meu. Mas eu lembro assim, se esse emprego não for meu, só tem um motivo. Eu falei assim, só tem... Minhas palavras, né? Eu lembro. Só tem um motivo pra eu não conseguir esse emprego. Se há outras pessoas que vão concorrer comigo pra essa vaga, se elas forem mais velhas do que eu e, consequentemente, ter mais experiência do que eu, né? Então, eu falei assim, pronto. Eu falei, é isso. Eu falei, não tem como. Falei, eu tenho muita chance e tudo, e inverti, né? Gente, fiz a entrevista. Eu lembrei da moça da entrevista falando assim, olha, gostei muito de você, mas eu preciso ainda entrevistar mais uma pessoa. E aí ela falou assim que no dia seguinte ela entraria em contato comigo, mesmo se ela não me escolhesse. Eu achei muito bom isso, porque eu fui honesta com ela, falei, olha, tô aqui procurando emprego, tô em Porto Velho há não sei quantos meses atrás de emprego, e fui bem honesta mesmo, sabe? Eu não falei pra ela só as minhas experiências, o porquê que eu era a pessoa melhor pra aquela vaga, né? Fui pra ela honesta, olha, estou muito confiante pra esse trabalho, porque realmente preciso muito mesmo, e certeza que outras pessoas também precisariam como eu, né? Mas fui bem honesta quando ela perguntou, né, por que você quer esse emprego? Eu nunca
fui de muito rodeio, né? Eu falei, porque eu sou uma pessoa assim, assado. Não. Tô precisando muito mesmo desse emprego e tá. E aí foi uma conexão muito boa com a moça, né, da entrevistadora do RH lá. E é tanto que ela falou, amanhã eu entro em contato com você, mesmo se você não for escolhida. Ela disse, só pra você não ficar com expectativa e tudo, e passa dias e não recebe uma ligação, E ela fez. No dia seguinte, gente, eu orei tanto, pedi, ai meu Deus, abençoe, eu quero muito esse emprego. Vou ficar muito feliz e tudo, e já tava fazendo planos, sabe? E no dia seguinte a moça me ligou, lamentando que eu não fui selecionada, mas ela disse que no caso escolheu outra pessoa. Eu falei, tudo bem, eu aceito. Mas tanto que ela disse, mas eu gostei muito de você. Se a gente se abrir uma nova vaga, né, para essa função, ela disse assim, eu nem vou mais abrir, né, ela disse assim, eu nem vou mais abrir seleção, teu currículo vai ter prioridade. Ela disse, eu não vou jogar fora teu currículo. Ela falou assim pra mim. Mas ali já tinha, sabe? Eu falei, sabe-se Deus quando que ela vai precisar de outra pessoa, eu vou esperar aí quantos anos de novo, né? Aí fui lá de novo, a estaca zero, sabe? Quando você tá ali sem esperança, aí abre uma esperança. Nossa, gente, a vida de quem procura trabalho do desempregado, nossa, é dura, viu? É dureza. Eu passei muitos anos lá em casa, a gente, nessa luta, né? Procurando trabalho. Por isso que eu digo o negócio de se você tem diploma no Brasil hoje em dia, isso não garante você ter futuro nenhum. Eu sou muito certa desse pensamento e não importa o que as pessoas digam, eu não mudo esse pensamento, sabe? Porque é a pura verdade. No fim das contas, foi se aproximando o fim do ano, né? Aí foi a época que eu já tinha conseguido um outro trabalho, assim, né? Entre aspas. Tava trabalhando numa escolinha de inglês. E aí eu já tava quase um mês, né, lá. E, gente, foi tão engraçado, porque isso foi entre quase novembro já. Novembro, dezembro. O trabalho que eu consegui, o cara ainda nem me pagou. E aí eu tava indo lá já meses e ia de pé. Nossa, naquele sol quente de Porto Velho. Ia debaixo de chuva. Ia pra lá. E aí deu fim do mês. O cara não me pagou, ele dizendo que era quase como se fosse só experiência, sabe? Não me pagou. E eu falei assim, não quero esse trabalho. E aí foi quando meu esposo hoje, né, na época... Na época, namorado, e ele falou assim, não, vem pra cá, né? Eu vou comprar tua passagem, porque eu tava com um plano de trabalhar, passar pelo menos um ano ali, economizar e vir pra Suíça, né? Novamente, pra tentar trabalhar e tudo. E aí, como eu já conhecia ele, eu pensei assim, talvez agora eu tenho até um pouco mais de oportunidade, né? Porque eu poderia ficar na casa dele. E eu já tinha perdido todos os meus contatos da primeira vez, né? E eu tava assim animada, né? Eu expliquei a situação pra ele, olha, provavelmente eu vou demorar um pouco mais pra ir, né? Vou demorar um pouco mais pra ir por causa dessas situações financeiras. Fui bem honesta. E aí ele falou assim, não queria que demorasse tanto tempo, né? Ele também tava trabalhando, ele não poderia vir pro Brasil no momento. Comprou minha passagem, né? Falou, não, vem. E eu não tava trabalhando e vim. Só mesmo pra passar férias de novo. Mas, no fim das contas, fiquei, casamos e estamos juntos aí mais de 5 anos, né? E aí, resumindo essa história, eu queria dizer pra vocês que eu acho que existem situações na vida da gente que você diz, não, isso foi coincidência. Não, isso foi coincidência. Eu acredito também que existem muitas coincidências. Mas eu acho que quando a gente tem fé em Deus e acredita em Deus e vê todos os propósitos dele sendo, sabe, escancarados assim na tua vida, você acaba percebendo que nem tudo é coincidência. Tem coisas que é assim um agir de Deus mesmo, sabe? Eu só lembro muito da história de Davi, sabe? A bênção de Davi era para ele, não era para os irmãos dele.
né? Por que que Deus enviou a bênção justo para ele? Foram na casa dele, ele não estava, ele estava pastorando, né? E poderiam ter entregado a bênção para um dos irmãos. Os irmãos dele estavam na casa, mas não. A bênção era para Davi. Então, ela chegou até ele. Então, não importa se você tá ali, não tá lá, então a bênção ela vai chegar até você. Então, quando eu abro, assim, minha mente, clareio, eu falo assim, meu Deus, tudo faz sentido, sabe? Então, eu sempre penso assim que tudo que eu passei foi, assim, completamente com um propósito, sabe? Eu aprendi muito todas as situações difíceis que eu passei. Aí tem gente que fala ainda assim, não, eu não gosto que você fica falando vídeos chato assim, vídeos tristes e não sei o quê. Mas, gente, aqui é um lugar onde eu sou transparente, conto um pouco das minhas experiências, da minha história. E pra ser bem honesta também, as pessoas, elas gostam. Eu tô falando isso porque as pessoas gostam de ver a dor. Elas se conectam com os sofrimentos da outra pessoa, sabe? Isso, né, sabe? A prova tá aí. É só vocês verem meus vídeos com mais visualizações. Meus vídeos com mais visualizações são vídeos que eu conto minhas humilhações, que eu conto meu sofrimento. Tá? As pessoas não estão nem aí pra te ver nos momentos de glórias, sabe? Elas querem ver seus momentos de luta, suas dificuldades. Os meus momentos de lutas, eles alcançam centenas, milhares de pessoas, do que comparado os meus passeios, que eu mostro, sabe? Também a natureza, eu gosto muito nos meus passeios de mostrar também a natureza, né? Porque também é obra divina. Mas as pessoas não estão nem aí. Elas dão mais atenção para você ligar uma câmera, sentar ali e contar uma história, sabe? Verídica. E os passeios e todos os lugares lindos que eu já fui, né? Os passeios que eu mostro, lugares de luxo que a gente já foi, né? Isso é irrelevante para muitos, né? Mas isso é até interessante, né? Que muitas pessoas nem se importam disso, mas ao mesmo tempo ali, elas pensam que eu tô ali luxando e tudo. Não, eu tô só mostrando a realidade do país, a beleza do país. Mas para muitas pessoas isso são irrelevantes. Às vezes eu consigo atrair mais pessoas contando minhas histórias, contando minhas lutas. Uma coisa muito verdadeira, eu não digo todos, mas uma grande maioria. As pessoas, elas não gostam de te ver bem, ou não te gostam de ver melhor do que elas. Elas não querem ver ou saber se você se deu bem. Elas não querem ver você vencendo. Sabe? Isso é muito real. Elas não querem ver você vencendo. Elas querem ver você sobrevivendo. Principalmente pessoas ali dos seus arredores que te viram crescer. Sabe? E, nossa, essas histórias, essas situações me deixam, assim, tão pensativas, sabe? Porque, gente do céu, como que é a vida, né? Por isso que hoje eu dou graças a tudo. Muitas pessoas às vezes acham até estranho, né? Essa minha forma de ser, né? Que eu sempre sou grata a tudo, mas assim, eu não esqueço de onde eu vim, não esqueço do que eu passei, sabe? Então as pessoas às vezes pensam que eu tenho uma perspectiva de vida tão minúscula, tão pequena, né? Porque eu sou grata às pequenas coisas. Gente, quando você aprende a dar graças em tudo, não sou eu que tô falando, é bíblico. Quando você dá graças em tudo, Deus vai te abençoar muito mais, porque você observa os pequenos detalhes da vida, você acaba murmurando menos, se conectando com coisas tão pequenas, sabe? Dando valor, assim, o ar, a vida, a tudo. Tudo dê graça por tudo, absolutamente por tudo, pelo sol, pela chuva, as tribulações, porque, assim, Deus nunca nos abandona, né? Deus sempre tá com a gente em meio às aflições. Se você quer receber a graça, dê graças a tudo. A gratidão é algo tão forte na nossa vida, não importa a luta que você tem passado.
coloca, entrega na mão de Deus, dá graças, tudo tem um propósito. Deus, ele ouve a gente, só que o tempo dele é diferente do nosso. O tempo dele é diferente do nosso, né? Se eu soubesse que eu precisaria passar por tudo que eu passei para receber as bênçãos que eu recebi, eu teria passado calada, sabe? Mesmo que eu nunca fui uma pessoa assim de reclamar tudo, mas às vezes tem situações que eu não entendo e eu falo, ok, Deus, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, mas eu confio em ti, né? Eu confio em ti e entrego minha vida, seja o que o Senhor quiser. E é tanto que eu lembro sempre quando eu falo isso, por isso que minha mãe sempre fala, olha, conta essa história. Que ela disse assim, até o emprego que era teu, não foi teu, né? Tipo, até uma coisa que você acha assim, não, isso vai ser meu, mas não. Deus, ele não queria. E eu tava ali tão assim, naquela época de dificuldade, tão com aquela visão tão pequena, gente, eu preciso desse trabalho, eu preciso desse trabalho. Me quase humilhando pra ter um trabalho de salário mínimo no Brasil. E Deus tinha outros planos pra mim, né? Deus tinha algo muito maior, coisas que eu nem imaginava. Gente, já finalizei esse vídeo aqui, mas deixa eu só contar pra vocês. Realmente, quando eu tive absolutamente certeza que meu futuro não era em Porto Velho, foi porque depois que eu cheguei aqui na Suíça, eu já tinha até esquecido, né, de falar disso, agora acabei de lembrar. Quando eu cheguei aqui, acho que não tinha passado nem um mês, já tava aqui, minha irmã me mandou uma mensagem falando que a mulher do trabalho, lá do shopping, tinha ligaram, né, porque acho que quando tentaram ligar no meu número não deu certo, e aí eu coloquei o número da minha irmã. E aí eles ligaram, né, perguntando por mim, falou da vaga de trabalho e tudo, e aí a mulher queria me contratar, vocês acreditam? Depois de quase 2, 3 meses depois, né? E aí ela perguntou por mim, e aí minha irmã respondeu assim, não, ela foi embora. Ninguém quis dar trabalho pra ela, ela foi embora. Agora ela tá na Suíça. Quando minha irmã falou isso, eu ri muito, viu? Eu falei, não acredito. Eu não acredito. Então, eu acho que a mulher deve ter, ela ainda falou, né, que deve ter se sentido tão mal, que ela ligou realmente imediatamente pra mim. E ela falou que a moça que ela contratou não gostou do trabalho, não queria o trabalho e pediu demissão. Aí, imediatamente, ela me ligou, né, pra mim ir pro trabalho. Então, vocês sabem como o agir de Deus é tão perfeito que tinha uma pessoa mais experiente, com um currículo melhor, que agradou melhor a mulher, né, da seleção, que preferiu ela do que a mim, né? E no fim das contas, nem a menina lá que foi selecionada não quis o trabalho, né? Ou sei lá, encontrou alguma coisa melhor, mas eu lembro que a minha irmã disse que a menina tinha pedido demissão e a vaga estava aberta e ela deu prioridade pra mim, né? E aí ela, nossa, e falou pra minha irmã, né, que pena, eu queria muito. Ela ainda disse pra minha irmã que, nossa, me arrependi de não ter escolhido ela. Tipo, acabou escolhendo errado, enfim. Mas era pra acontecer. Realmente escolhido a outra moça. E, nossa, essas coisas, assim, quando acontece, eu sempre lembro disso, né? Que foi, assim, 2 coisas, assim, que Deus mostrou. Não é pra ti ficar aí, suporta mais um pouco. E, nossa, tanto que quando eu cheguei aqui, a minha irmã falou isso, eu falei, meu Deus, não acredito. E aí, depois que eu cheguei aqui, minha vida foi toda completamente, assim, tomando um rumo, sabe? Uma direção muito melhor. E é isso, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque eu já falei pra caramba. E é isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês, essa história, né? Que eu sei que muitas de vocês gostam. Eu tenho muita coisa pra fazer hoje ainda. Vamos fazer compras. Vou mostrar aí um pouco pra vocês, mas já acho que vai ficar pro próximo vlog, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo que eu compartilhei com você. Se você já passou uma situação dessa, me conte aqui, me diz o que você acha e aguarde. Se você sente no seu coração um desejo, suporte, viu? Depois dos dias de lutas, sempre há dia de glória. Tchau!